Feito os exames, vejamos algo importante. A aliança vem logo após o dilúvio. Ele tem conexão com a criação. A criação fizer do caos o cosmos. O dilúvio faz do cosmos o caos. A primeira foi ação divina, a segunda ocasionada pelo pecado. Esse versículo está do lado do pecado aí, está o que aí? O meu, na minha apostila aqui, está zero também? Não abriu não? É página 7. É porque o meu está apalhado aqui na apostila, não sei se o de vocês aí está. Página 7. Pecado depois do dilúvio. Depois do dilúvio? No segundo parágrafo. Ele tem conexões com a criação, é isso? A segunda é ocasionada pelo pecado. Pecado, a segunda é ocasionada pelo pecado. Então qual versículo aí? Não tem não? Não, tem 0,13. Então não. Mas o fundamental no nosso estudo é Gênesis 6,18. Está aqui embaixo, 6,18. Isso. Gênesis 6,18. Eu estava lá. Nos diz assim a palavra do Senhor: mas estabelecerei contigo a minha aliança. Tu entrarás na arca e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Vendo nessa menção bíblica, a pacto, em hebraico berit, traduzido por aliança, pacto, concerto. A versão revisada em nosso texto traduz por pacto, né? Vemos aqui o pacto que ele teve com o Senhor, né? O Senhor fez com Davi, uma aliança, né? Você vê, aliança tem vezes que é para as duas partes, né? Para mim, pode ser uma aliança com João, é bom para mim e bom para ele, né? Mas com isso a Deus, a aliança feita, Deus só faz com o homem, né? Não e Deus vai perguntar a ele: o que eu faço para você? Não, ele não pergunta isso. Ele fala para ele fazer, e ele tem um livre-arbítrio de fazer ou não, né? Ele escolhe a decisão dele. E Deus não vai perguntar a você por que ele quer que faça por você. Essa aliança que ele fez com Noé foi isso, né? Você vê quando Davi perdão. Está simpático. Então, pacto por causa bem claro. É que eu falei com vocês antes, é por causa da tradução. Aliança e pacto. Tem a tradução berit, quer dizer aliança ou pacto, né? Mas, então é a tradução. Jesus quebrou esse protocolo perguntando: o que quer que vocês façam? Pode procurar o cara. Porque aí Jesus já vem na outra parte, como falou, como está aqui, como nós lemos aqui. Isso é a diferença do Oriente para o Ocidental, entendeu? Aí Jesus já... Jesus tinha uma visão, porque ele chegou com o aleijado e falou assim: se você pecar, vão ser perdoado agora. Aí veio o fariseu e falou assim: quem é esse homem aí que está perdoando o pecado? É mais fácil falar que todo pecado está sendo perdoado do que falar: levanta e anda. Aí o cara levantou e andou. Então quer dizer, esse protocolo, Jesus ele sempre teve, falando por parábolas, Jesus sempre teve essa visão. Eu estou falando, mas eu vou provar ele que é o contrário do que ele está pensando também. Então, quer dizer, Deixa eu fazer uma pergunta, irmão: por que Deus fechou ali, mandou Noé e a família dele, entrou os animais todinhos, depois Deus fechou ali a arca por fora? Deixou por fora? Fechou. Eu não sabia nem disso. Na Bíblia é isso. Alimento atualizada. Oi? Não sai. Seria como terra abençoada, a que eu pisa, né? Na Bíblia não está isso, a gente tem que pensar nisso. Porque Noé era um ser humano, né? Então, quando a pessoa ali, que Deus não queria, ele estava em pecado, não queria mais que ele entrasse, ele deu um livre-arbítrio a ele. Eles não quiseram, então Deus já fechou ali aquela arca para Noé não abrir.
Porque já imaginou você estar num lugar, uma pessoa te pede socorro? Você ia fazer o quê? Ia tirar. E Deus não queria. Deus já queria separar aquele da família de Noé, porque era pecado. Eu vejo assim, tem pessoas que não gostam de ler o Antigo Testamento. Eu tenho irmãos na igreja que falam comigo, né? Eu não gosto de ler o Novo Testamento, no Antigo Testamento. Falei, por quê? Porque tem muita guerra, um mata o outro, não sei o quê. Aí você tem que explicar a pessoa, né? Porque Deus não queria que eles corrompessem, né? Tinha uma tribo lá, fazia coisas erradas, não estava fora do caminho do Senhor. Então, ele mandava matar criança e tudo por causa disso, para não se corromper com aqueles que eram o filho de Deus, o filho dele, né? E andavam nos caminhos deles. Então, Deus não queria não se corrompesse, né? Então, isso que acontece, separação. É para Noé quebrar a ordem, né? Porque se Noé visse um parente dele boiando lá pedindo ajuda, ele ia resgatar. Já misturou uma vez com os gigantes, já deu ruim, vai de novo. Então, há 4 características a anotar nessa aliança. Primeira, foi concebida e firmada pelo próprio Deus. Ele é o agente e Noé providenciou a arca. Mas a revelação vem de Deus e a orientação também. Você vê, né? Ele mandou Noé fazer a arca ali, fez tudo ali, tudo foi ele, mas a revelação, a orientação vem tudo do Senhor, né? Deus é o sujeito das ações, Júlias, mas longânimo, dado o prazo para que a pregação de Noé fosse ouvida, independente que seja a interpretação do texto. 1 Pedro 3,20 nos diz que a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. O juízo é por causa da humanidade divina, mas houve espera e predação. 2 Pedro 2,5 fala de Noé como predador da justiça. Houve dácio também, né? Ali vemos dácio em Noé, né? Deus viu a dácio em Noé. E o segundo, e a segunda característica é a aliança era universal em seu alcance. Gênesis 9:9. E diz, assim diz a palavra: faça agora a minha aliança convosco e com vossa descendência. Ele não só faz aliança só com Noé, ele faz aliança com Noé e a família dele toda, né? A descendência de Noé vai ser abençoada, né? Vossa descendência, mas 9,16 fala também de todos os viventes. 9,16, que os irmãos leram, olha só, o arco estará nas nuvens, orarei para ele, a fim de me lembrar da aliança perpétua entre Deus e todo ser vivo de todas as espécies sobre a terra. Então, toda espécie na terra também seria abençoada. A aliança manifestada mesmo sem haver compreensão dela. A aliança tem uma dimensão universal sobre toda a criação. O terceiro, a aliança era absolutamente incondicional. Não há nenhum ser cumprindo o homem que se espera dele ou não. Haveria mais juízo por água. Haveria um dilúvio só em toda a história. Nada há que o homem faça e possa provocar um novo dilúvio. Mas também nada há que o homem faça e possa se invalidar o juízo até o sinal da graça, independente da ação humana. Nem pode o homem exercer qualquer controle sobre ele e dar independente aceitação. Você vê, né? Deus prometeu lá Noé que não teria mais o dilúvio, né? Não seria mais o fim do mundo através das águas, né? Algum comentário que os irmãos querem fazer? A aliança é uma promessa de bênção, de segurança e uma oferta de paz. Cabe ao homem aceitar ou rejeitar, né? Deus faz essa aliança com o homem, né? Quando nós recebemos a Cristo como mundo salvador na nossa vida, a gente já estamos fazendo uma aliança com o Senhor. Ali tem coisas que a gente vai ter que rejeitar, né? Muitas coisas vão aparecer do mundão aí, e a coisa do mundão é boa, né? Mas para a gente não é. Então a gente vamos rejeitar tudo aquilo que não venha do Senhor.
discutir o termo ou impor imposição não é possível. Aliança não é dialogável, passiva de acertos ou negociações. É uma oferta de amor, mas firme e decidida. Fez uma aliança com o homem, prometendo-lhe jamais voltaria a destruir a terra por meio do dilúvio, né? Porque foi proibido comer o sangue. Alguns estudiosos creem, isso está na apostila não, tá, irmão? Que o sangue é o símbolo da vida, o qual só Deus pode dar. Portanto, o sangue pertence a Deus e o homem não deve tomá-lo. É nesse texto que eu vejo, alguém então, do TJ? Não. Você vê, eu debato muito com minha nora, porque minha nora é TJ, né? O irmão sabe que é TJ, né? Sim. Isso. Aí, eles falam sobre isso, sobre o sangue, dessa pessoa morreu. Eu estava conversando com minha nora essa semana, foi até domingo. Aí eles não comemoram aniversário nem nada. Eu falei, mas por quê? Porque aí ela foi me mostrar, mas na Bíblia não tem que ir palhão, né? E a festa palhão e tudo. Aí já entrei no assunto do sangue. Ela disse, o sangue é impurificado, não sei o quê, papapá. Aí me deu o texto bíblico que ele não fala. Mas fala que hoje em dia, a Testemunha de Jeová, ele já tem uma base, os médicos, já tem uma base de operar a pessoa sem a pessoa tomar sangue. Ele já tem Então eu vejo assim, poxa, o médico não vai deixar a pessoa morrer. Eu estudei um tempo com eles, né? Eu fiz um estudo deles. Eles criam, né? Eles dizem que essa substância sempre existiu nos hospitais. Porém, ninguém quer usar porque fica mais custoso. Fica mais custoso para eles fazer, né? Fazer o uso dessa substância. Mas assim, eles não deixam morrer, mas eles querem que seja usada essa substância, justamente para não ter contato com o sangue. Eles dizem que, em referência ao bíblico, né, que o sangue Deus, ele abstém do sangue, né? Então a base seria essa, no caso. Né? Não seria como condenar o irmão à morte, né? Não, eles não falam deixar a pessoa morrer, mas usar essa substância. Só que assim, com política, né? Muitos hospitais não gostam de usar. Seria isso, no caso. Pelo sangue eles são lavados, né? Purificado. Pelo sangue de Deus. Há, porém, uma explicação mais bíblica. A proibição preparou o caminho para ensinar a importância do sangue por meio de expiação. Levítico 17, 10, 14. O sangue representa uma vida entregue na morte. Aí não vem, Deus fez o pacto com Noé e toda a humanidade, prometendo não mais destruir o mundo por dilúvio. Ao presenciar a terrível destruição pelos juízos de Deus, o homem poderia perguntar, vale a pena edificar ou semear? Então ele já estava com medo de não ter mais água, né? Por exemplo, de ter o dilúvio e eles fazer a terra lá, plantar e ter o dilúvio e comer tudo. Então eles perguntaram a Deus se valia a pena edificar e semear, né? No 20 ele Oi? Lá no 20, Gênesis 9, 20 ele planta, começa a plantar. Né? No 29 começa a plantar. E o homem teria um futuro garantido. Deus fez uma aliança com ele, deixou o arco-íris como sinal de sua fidelidade. É provável que o arco-íris já existisse, mas agora se reveste um novo significado. Ao ver o arco-íris na nuvem,
de tormenta, o homem lembraria da promessa da misericordiosidade de Deus, né? Temos ali a aliança, né? Que é hoje em dia o símbolo aí do LGBTQI, né? Agora cada vez vão botando letra. Uma vez, acho que na internet eu ouvi falar de um arco-íris, botaram a cara dessa uma deusa grega aí, Íris, que era a felicidade, sexualidade. Íris. Mas assim, pra gente mesmo seria algo da aliança. Acho que era ali. Ainda mais no modo, vamos dizer assim, mundano. O arco-íris. O vem dessa origem. Da deusa Íris, não é isso que você falou? Esse que também tem a ver com esse Tem, Grécia, né? Oi? Grécia. Parece. Nós como cristãos, a gente já tem outro tipo de aliança. Né? A gente já não teme mais a morte né? Por dilúvio. E essa aliança que Deus fez na época foi com os que estavam vindo novos, né? Mas a nossa aliança hoje está o sangue de Jesus, e a aliança que nós temos. Se a gente botar assim, de Êxodo para cá, vem com a libertação lá dos escravos, quem cumpriu a promessa, quem cumpriu o mandato de passar nos umbrais lá o sangue, aqueles não tiveram o anjo da morte entrando na sua casa e levando seu filho primogênito. Então, quer dizer, e hoje nós temos a aliança com Jesus, que é o sangue dele que foi derramado. Essa aliança é que nós temos que cumprir hoje, nós somos cristãos. O judeu ficou para trás. Não que a gente ignore o que passou aqui, mas o cristão, ele tem essa aliança com Jesus. Jesus hoje é o nossa maior aliança. Concerto eterno. A aliança com Noé foi a primeira que se encontra na Bíblia. Depois veio a aliança com Abraão, com Israel, com meio de Moisés e com Davi. O que é uma aliança? É um pacto. Uma aliança humana, tem a aliança humana e a divina, né? Em geral, um acordo luta entre duas partes igual que precisa ser firmado, porém não é assim com a aliança divina, né? Porque nós falamos aqui, né, que a aliança com Deus já é totalmente diferente, né? Não é a aliança que temos homem a homem, né? Mas a aliança com Deus já é totalmente diferente. Vemos aqui a fase do pacto de Deus com os homens, houve um sinal. Aqui com Noé foi o arco-íris. Com Abraão, qual foi o arco-íris com Abraão? Foi o quê? O sinal. Quando ele pediu para oferecer. Oi? Quando ele pediu para oferecer o filho. O Noé foi o arco-íris, e com Abraão? Quando pediu, cara. Circuncisão. E com Moisés, foi o quê? Foi aquele sangue nos umbrais, né? Ou não? No sábado. No sábado. Está aí na apostila mesmo, estou fazendo uma pergunta. Lá está aí na apostila aí. Ainda não. Está fechadinho. E com Jesus Cristo foi. Calma em casa. E com o Senhor foi o Espírito Santo, né? O Espírito Santo que Deus, Jesus falou que ia subir e deixar o Consolador, era o Espírito Santo. Então, foi o Pai que ele deixou. Desde Abraão até Jesus Cristo. E com 90 e poucos anos, não foi? Por quê? A circuncisão de Abraão foi com 90 e poucos anos. Estou falando assim, a primeira aliança foi o dilúvio, foi o arco-íris. A segunda foi com Abraão, foi a circuncisão. Essa aliança, ela durou então até Jesus Cristo. E depois veio a nova aliança, que foi o batismo. Onde rasgou o véu. Onde o véu se rasgou, aí já fez outra aliança. O véu não se rasgou na morte dele? Na crucificação? O véu não se rasgou na crucificação? Foi? O véu não se rasgou na crucificação? Né? Foi terremoto, o véu se rasgou, tem base. Foi dito. Aí se cumpriu a aliança, né? Isso. Meus irmãos, na próxima aula, nós vamos estudar sobre Babel.
Muito bom. Então vamos ver aqui onde ali Deus muda, né? A situação ali daquele povo, muda a linguagem. Deixa eu lembrar. Eu pedi ao irmão Maurício que esteja orando, agradecendo a Deus e abençoando a aula que está servindo. Querido e amado Pai, vamos acolher para aqui. Acordamos, dormimos e acordamos com saúde. Muito obrigado por todos que estão aqui, por todos que puderam vir e aqueles também que não puderam, Pai. Ô Senhor, eu te agradeço por mais uma aula, por mais um entendimento da tua palavra, Senhor, que essa permaneça para sempre. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. É isso. Obrigado, irmão Antônio. O pastor José Cláudio está saindo de férias e ele. Só falta botar o nome da sua menina. Tá. Pediu para o irmão Antônio substituir ele nessas aulas que ele não vai poder estar dando para vocês, tá bom? Muito bom.